online. Boa noite, mãe. Boa noite, Margarete. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ludmila Lima. Eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública, na rede estadual do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E venho aqui às segundas-feiras, 19 horas, responder a dúvidas do curso. Tem uma coisa vazando um barulho aqui. Parou? Parou. Então, eu vim responder aqui a dúvidas das alunas lá do curso, dúvidas que eu tiro lá do nosso grupo exclusivo, né? Onde eu digo que eu tiro suas dúvidas pessoalmente e eu realmente tiro essas dúvidas. Às vezes lá no grupo mesmo, às vezes a gente traz o assunto para a nossa live. Hoje tem bastante pergunta, tudo muito prático, tudo muito do dia a dia da sala de aula mesmo, é desse tipo de pergunta que eu gosto, né? Daquela pergunta prática, daquela que a gente vai levar para a sala de aula, vai aplicar e vai ver resultado. Boa noite, Thelma. Boa noite, Girlene. Sejam bem-vindas. Bom, vamos logo para as perguntas, porque a gente tem bastante assunto aqui, tá bom? Hoje eu não vou abrir lá no grupo, não. Eu fui lá no grupo, pincei as perguntas. Se eu não responder alguém, pode colocar agora a pergunta lá de novo, que o meu Telegram tá aberto aqui. Eu vou ver se alguém falar alguma coisa, tá bom? Mas eu trouxe as perguntas, eu não vou ler a pergunta inteira, eu vou procurar responder de forma mais abrangente, tá bom? Então vamos lá. Tinha uma pergunta de intervenção pedagógica para crianças que não estão sabendo o alfabeto. Então, o trabalho com o alfabeto é um trabalho que a gente já começa ali no comecinho do ano e para as crianças que não consolidaram, que não estão sabendo o alfabeto, o que eu vou fazer de intervenção? Por que a gente está falando de intervenção? Porque está terminando o bimestre e quando o bimestre termina, a gente avalia, vê o que ficou para trás e faz intervenção. Então, se o que ficou para trás foi conhecer o alfabeto, vamos retomar as questões do alfabeto. Bom, quando a gente fala em intervenção pedagógica, a gente fala em repetir a habilidade, mas sem repetir as atividades. Por quê? Para não tornar enfadonho, não é repetir. Já viu o professor falar assim, eu já dei 1000 vezes. Então vai ter que dar de outro jeito, porque 1000 vezes não adiantou, não vai ser 1001 que vai adiantar, né? Então, geralmente, né, os agentes que exigem de nós essas intervenções, eles vêm solicitando que a gente faça a intervenção de forma lúdica. Então, eu separei aqui 8 atividades para sugerir para você para trabalhar o alfabeto. Algumas já foram propostas lá no curso, algumas já foram propostas no planejamento, mas eu não sei o que você já fez. E tem outra coisa, jogos podem e devem ser repetidos. A gente não dá 2 vezes a mesma atividade para criança, atividade escrita de colar no caderno. Exatamente igual. Agora, os jogos, a gente dá. Jogo é legal repetir. Jogo vai ajudar a consolidar e quando a gente repete, a gente ajuda a criança ali a fixar aquilo que ela está aprendendo, tá? Então, vamos lá para essas sugestões. Número 1, gincana do alfabeto. Eu até trouxe, mas tá ali na minha mochila, eu não vou pegar, não. Eu deixei lá para vocês, numa semana de planejamento dessas que eu enviei, a gincana de planejamento, que é o alfabeto, assim, as folhinhas desse tamanho mais ou menos, né, meia folha, e tinha alfabeto e números animadinho, com olhinho e tal, para fazer gincana do alfabeto. O que é a gincana do alfabeto? A gente separa a turma ali em duplas, né? Em duplas não, em duas equipes e coloca eles primeiro para separar letra de número.
Aí as crianças vão, levantam, separam, voltam para o lugar correndo e tal. Depois a gente pede para eles colocarem as letras na ordem alfabética. E assim eles vão exercitando ali o conhecimento do alfabeto, né? Separar letras de outros sinais gráficos e a ordem alfabética. Essa, então, é a primeira sugestão. Segunda sugestão, eu tenho feito muito na minha sala e ainda vou fazer mais, porque ainda tem alguns que estão tropeçando nisso aí. É o seguinte: todos os dias recitar os números. Eu contei para vocês, eu mostrei a minha sala para vocês, eu coloquei aquele alfabeto que cada letra é uma folha A4. Em vez de colocar em cima do quadro, eu coloquei abaixo do quadro. Então, a gente recita o alfabeto na ordem, todo mundo falando alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, fazemos. Depois, eu vou lá na frente e mostro letras fora da ordem para eles. Com isso, as crianças começaram a pedir para irem na frente, mostrarem as letras aleatórias para os colegas falarem o nome da letra. Então, a criança põe a mão aqui, H, põe a mão ali, Y, né? E eles vão brincando assim, aí eu mando sentar, deixo outra criança vir, essa criança vai lá, corre lá na frente, A, corre lá na frente, Z, aí põe a mão no M, põe o... né? E vai fazendo essa brincadeira de tocar na letra para o colega falar o nome. Por que em ordem aleatória? Porque na ordem alfabética, às vezes eles recitam as letras, mas eles não sabem qual letra tem aquele nome que eles estão falando. Então, eu tenho feito assim também, tá? Da criança mostrar. E quando é uma criança que tem mais dificuldade, às vezes antes dela ir sentar, eu falo para ela, agora põe a mão no N, agora põe qual que é o Q? Qual que é o P? Para ver se a criança também está sabendo. Então, são 3 movimentos. Recitar o alfabeto na ordem, todo mundo junto. A criança mostrar para os colegas falarem o nome e você falar o nome para a criança mostrar. Assim, a gente vai fixando o nome da letra e o traçado, né? Qual letra é aquela, tá? Essa era a segunda sugestão. Terceira sugestão, bingo de letras. Então, você faz ali as cartelinhas com letras e você vai ditando e a criança vai marcando qual letra que ela tem, né? Aqui também a gente está fazendo a mesma coisa, exercitando a relação do nome da letra com a forma da letra. Essa letra sim é o A, essa letra sim é o B, né? E a gente vai. Então, terceira sugestão, bingo de letras. Jogo da memória do alfabeto. Eu coloquei lá no curso, acho que nos materiais adicionais. Lá nos materiais adicionais tem uns joguinhos que não estão associados a nada, não estão nos meses ali. Então, lá eu coloquei jogo da memória, onde a gente tem o alfabeto maiúsculo e minúsculo para a criança relacionar o A maiúsculo com A minúsculo, B maiúsculo com B minúsculo, e ele tem ilustração também, então fica fácil, tem a referência visual para a criança, tá? Alfabeto móvel. Quando você for trabalhar o alfabeto móvel, né? A gente dá o alfabeto para as crianças formarem as palavras, fazer escrita espontânea e tal, mas você também pode fazer proposições com o alfabeto móvel. Por exemplo, o alfabeto móvel tem várias letras repetidas, um tantão de letras, a gente joga ali, a criança brinca, não é? Você pode pedir que eles separem e ordenem o alfabeto. Então, eles vão procurar o A, o B, o C, o D para fazer. Ah, Ludmila, mas eles não sabem. Não sabem, mas você não tem a referência na parede. Então, ele vai olhar lá e vai olhar aqui, vai ordenar. Você pode pedir para separar algumas letras, ou vão separar as vogais das consoantes. Agora, eu quero que vocês separem todas as letras A num montinho, B no outro montinho, C no outro montinho, e assim eles vão trabalhando o reconhecimento, né, a visualização das letras. Achar letras também. Quem acha primeiro uma letra Q? Aí deixa eles correrem lá e procurarem. Quem acha primeiro uma letra P? E aí deixa eles correrem e procurarem. Então, isso também a gente vai exercitando o reconhecimento da letra, o nome da letra fora da ordem dali. Pescaria do alfabeto. Eu coloquei lá no material adicional? Não. Esse tá nos meses ali, mais pro final do ano.
Pescaria das letras, aquela que a gente monta o peixinho e dá para fazer o ganchinho para pescar. Então você pode dar a pescaria das letras. Eles pescam aleatoriamente e vêm te contar qual letra que eles pescaram. Ou então agora você vai pescar a letra do seu nome. Ou então agora eu quero ver quem pesca primeiro uma vogal. Eu quero ver quem pesca primeiro uma letra que toca os lábios para falar. Eu quero ver quem pesca primeiro uma letra D. Eu quero ver quem pesca primeiro uma letra C, né? Você vai fazendo as proposições com eles ali na pescaria do alfabeto. Número 7, ordenar os nomes da sala na ordem alfabética. Quando eu falo isso, não é que você vai dizer ordene os nomes da sala na ordem alfabética, nem dar isso por escrito. É assim. Olha, o nosso alfabeto está aqui. Letra A. Quem que começa com essa letra? Aí a gente vai colocar as fotos ou os nomes de quem começa com a letra A. Aí, ou se não, vai fazer uma fila, vai fazer um grupinho de pessoas ali. Qual que vem depois? Letra B. Tem gente que começa com a letra B, aí você faz a fila com as crianças, ou das fotinhas, ou delas mesmas, elas gostam de levantar e fazer esse tipo de coisa, tá? Até chegar na letra Z, se tem ou se não tem, e faz aquela fila, né, dos grupinhos ali de quem começa com cada letra. Ordenar os... isso eu falei, ordenar os nomes das salas, da sala, né? Número 7. E número 8, canções que tragam o alfabeto. Tem abecedário da Xuxa, tem da Elba Ramalho, tem de canais infantis aqui do YouTube. Então, essas canções também ajudam na fixação, tá? Principalmente se você trabalhar junto à referência do alfabeto. Hoje eu achei muito fofo que o meu aluno, olha como que ele teve toda uma estratégia para descobrir o que ele queria. Eu levo para as minhas crianças um caça-nomes com o nome que tem a inicial da letra que eu estou trabalhando. Eu falo com vocês que eu trabalho uma letra por dia, mas é uma letra por dia que eu tenho aula no caderno, né? Então, teve prova de CNCA, não teve a letra do dia. Teve aquela questão de não levar material impresso. Naquela semana, demorou mais a fazer a letra do dia. Então, agora a gente normalizou, mas hoje eu dei a letra F. Aí eu dei a letra F, a coleguinha que tinha o nome, ele entregou o caça-nomes. Aí um menino que começa com a letra M fez o seguinte, ele foi lá e falou, professora, o meu nome é com essa letra aqui. Aí ele mostrou a letra M lá. Aí ele falou, a gente tá nessa letra aqui, que o alfabeto tá lá embaixo do quadro, né? E aí ele contou quantas letras faltavam para chegar no nome dele. Falta 7 letras para chegar no meu nome. Quando for aqui depois de 7 letras, você deixa eu entregar o caça-nomes? Eu achei muito fofo, porque ele já tem essa expectativa de chegar no nome dele, né? Ele fez toda uma estratégia ali de onde estamos, onde que eu quero chegar para saber quantos faltam. Então, esse trabalho com o alfabeto vai estimulando. Eu gosto do alfabeto embaixo, às vezes eu peço eles para circularem letras, às vezes eu circulo letras. A gente trabalhou as vogais, né? E a gente ainda trabalha o som das vogais. A cada consoante nova trabalhada, a gente volta no som das vogais, né? Porque a gente associa a vogal com a consoante. Aí, às vezes, eu vou ali, circulo, tem aluno que tem mais dificuldade, esquece que aqui é vogal, aí eu vou ali, circulo as vogais. Então, eu gosto desse alfabeto bem acessível para eles e para mim, para a gente poder apagar, escrever, desenhar, marcar, tá? Aqui eu dei as sugestões para trabalhar com o alfabeto, 8 sugestões, né? Gincana, recitar e deixar as crianças mostrarem. Bingo de letras, jogo da memória, alfabeto móvel, ordenar, separar, achar a letra, né, e tal. Pescaria, ordenar os nomes das salas na ordem alfabética e as canções com alfabeto. Boa noite, Honória, boa noite, Silmara, boa noite, Silvânia e boa noite, Marisaíde. Então, gente, 8 sugestões aqui para fazer intervenção com o alfabeto.
tá? Aí aqui a gente brincou, e o que a gente pode fazer no caderno? Escrever o alfabeto, marcar as vogais, contar quantas letras tem, achar no alfabeto as letras do seu nome, achar letras vizinhas no alfabeto, quem que vem antes do H, quem que vem depois do H, quem que vem antes do W, quem que vem depois do W, né? Então a gente pode fazer tudo isso com as crianças lá no caderno. Uma pergunta que eu tô vendo muita gente colocar lá é o seguinte: cadê o planejamento dessa semana? Gente, semana passada eu coloquei o planejamento da quinzena. Então, tá no mesmo link da semana passada, na mesma pasta, o planejamento da quinzena. A sequência dos bloquinhos é F01MA10, que é a questão da sequência recursiva, que eu fiz com os bloquinhos de montar para eles, e fiz também as atividades e tal. Aquela sequência do bloquinho, eu não sei se eu não coloquei no Drive, se eu esqueci, o que foi. Então, eu coloquei lá no grupo agora mesmo, antes da live começar, eu fui dar uma conferida para poder responder e coloquei lá, tá bom? CNCA, as avaliações externas. Né? A professora pediu para falar da importância, de como que a gente aplica, de como que é. Então, seguinte, gente, CNCA, avaliações externas, aquela avaliação que a gente lê o QR Code ali e lança essas avaliações, ela é uma avaliação externa para ver como é que as crianças estão, é uma avaliação que te dá um resultado muito detalhado, né? Dá para você ser muito analítico com aquilo ali e tirar um bom trabalho daquilo. Por quê? Porque o CNCA, se você aplica real para os seus alunos, eu gosto de aplicar prova, não interessa se eu estou no primeiro ou no quinto, naquela hora eu não ajudo. Né? Prova é prova, você vai fazer o que você sabe, não pode olhar para o lado, não pode pedir ajuda para o colega, a professora não ajuda. A prova de primeiro ano tem umas coisas que você que lê, tem outras coisas que não é você que lê, e eu deixo os alunos fazerem para a gente ter a noção real de como eles estão. Quando você lança, né, os gabaritinhos deles ali, que a gente aqui faz no primeiro ano, né? E depois nos outros anos a criança mesmo faz. Quando a gente lança os gabaritos ali, vem a porcentagem de acerto de cada um, depois vem um detalhamento de quais habilidades foram acertadas, quais habilidades foram erradas. Isso é um material muito rico para a gente saber onde atuar, para a gente ser assertivo no nosso planejamento. Às vezes, uma pergunta que eu escuto demais aqui, que é muito recorrente no canal, é: quanto tempo eu fico em cada habilidade? Quanto tempo que eu tenho que trabalhar cada habilidade? Eu trabalho as habilidades até todo mundo saber, eu trabalho as atividades, né? Tem muitas essas perguntas aqui. Esse tipo de prova é para você analisar o que está sendo bem feito, o que está funcionando e o que precisa de retoque. Então, tem que ser bem aplicado. Não adianta eu ir lá e fantasiar o resultado e depois eu não saber onde que eu tenho que fazer a minha intervenção, tá? Então, CNCA tem que ser aplicado com realidade e analisar os resultados para ter um bom resultado no final. Para isso que a gente faz diagnóstica, para isso que a gente faz, né? O processo da avaliação formativa é isso, é você saber o que o seu aluno precisa. Eles não estão sabendo nada, eu vou voltar no começo, não é isso. Às vezes eles estão ótimos de consciência fonológica, mas não assimilaram o alfabeto. Às vezes estão ótimos de alfabeto, mas a consciência fonológica precisa desenvolver mais, né? E assim a gente vai, usando as avaliações tanto do CNCA, quanto as nossas avaliações, quanto as atividades que a gente dá dentro de sala mesmo, para conseguir avaliar e conseguir entender o que a gente precisa trabalhar mais, o que a gente precisa repetir, o que precisa mudar de estratégia, tá? O desenho do joinha. Tinha uma pergunta lá assim: onde é que tá o vídeo que você ensinou a desenhar o joinha? Então vamos lá, o desenho do joinha. Cadê um papel?
Desenho do joinha é um dedão pra cima, assim. Um dedinho enroladinho. 1, 2, 3, 4, 5. Mãozinha, braço. Aí aqui eu faço assim. Joinha. Desenhando virado assim, ficou meio tortinho, meio esquisitinho. Mas o desenho do joinha é isso, ó. Um dedão, um dedo enroladinho, os outros 3, mãozinha gordinha aqui, bracinho, joinha. Eu desenho joinha para eles assim, tá bom? Quando eu vou dar o visto para eles e desenho joinha, eu faço assim. Às vezes eu faço assim também, olha. Peraí, deixa eu lembrar. Olhinho, olhinho fechado, boquinha, nariz, também fica bonitinho, olha, dando uma piscadinha para eles. E assim a gente vai variando o visto. Às vezes eu colo figurinha, às vezes eu faço joinha, às vezes eu faço coração e estrelinha e ponho essa piscadinha lá dentro, às vezes só a piscadinha mesmo. Ah, beijinho também. Às vezes eu faço assim, ó. Beijinho. Ficou feio? Esse beijinho não tá nem aparecendo, mas vocês entenderam, né? Então, o desenho do joinha tá aqui. Trabalho com hino. A professora falou que lá na escola dela vai ter hora cívica na sexta-feira. Lá na escola que eu trabalhava antes de me mudar para BH tinha também. Hora cívica na sexta-feira não era o costume, e como que ela pode trabalhar o hino com as crianças? Eu entendi que tá no curso, então deve ser criança de primeiro, segundo ano.